Olá pessoal, como vocês estão? É um enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar uma instrução que eu acredito piamente ser importante para os nossos dias. A Igreja Global precisa ter clareza, precisamos de discernimento. Mas antes de começarmos, eu gostaria de conhecer um pouco mais de vocês. Então eu quero pedir que vocês deixem nos comentários o nome da sua cidade, o nome da sua igreja, para que eu saiba de onde vocês estão se conectando, beleza? Outra coisa, alguns de vocês já tomaram a decisão de estar conosco na Escola Profética Ver Online e eu quero aqui te dar boas-vindas publicamente. Você que já faz parte da Escola Profética Ver Online, coloca aqui nos comentários para sabermos que você está conectado conosco. É um privilégio para nós anunciar que essa escola agora não está limitada a uma estrutura física ou um lugar geográfico. Através da escola online, irmãos do mundo inteiro estão alcançados e podem assim serem preparados para servirem a Igreja Global. Agora preste atenção, você não é obrigado a se inscrever. Essa aula já vai te dar um grande avanço, já vai te ensinar acerca daquilo que estamos entendendo sobre o ministério profético nesses dias, mas para aqueles que desejam ir além, queremos oferecer um caminho seguro e fundamentado nas Escrituras. E eu espero que você entenda que essa não é uma aula apenas para te convencer a entrar na escola. Essa aula faz parte da escola e decidimos transmitir ela para todos, alunos e não alunos, para que pelo menos vocês tenham uma noção do que será tratado posteriormente com mais profundidade em nosso curso. Como já falamos no início, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Isso está em Apocalipse 19:10. Esse é o cerne de tudo aquilo que é profético. Então, tudo que vamos tratar aqui nessa escola tem a ver com a revelação de quem é Jesus. E é exatamente por isso que treinamos pessoas no serviço profético, para que tenham clareza sobre quem é Jesus e, a partir disso, compreendam também quem são e qual a postura que devem ter nesse mundo. Cristo está vindo e a visão profética nos ajuda a compreender melhor o plano de Deus, o tempo em que vivemos e como podemos responder com fidelidade ao seu chamado. É sobre isso que falamos aqui: desenvolver uma visão profética e capacitar aqueles que desejam servir à edificação do corpo de Cristo. Vamos ficar muito felizes por ter você se capacitando, não só para obter mais entendimento sobre o profético e os dons espirituais, mas também para treinar outros e propagar esse ensino no lugar onde você está inserido, na sua igreja local, no ambiente onde você foi plantado por Deus. Mas se essa aula já for suficiente para você, tudo bem. Apenas lembre-se que existem aqueles que sentem um chamado para ir mais fundo no conhecimento desse ensino que queremos expressar e compartilhar. Deus levanta pessoas para diferentes níveis de entendimento e serviço no seu reino. Isso não tem nenhum demérito para ninguém. Esse é um assunto ao qual eu me dedico há mais de 20 anos, assim como alguns outros professores da nossa escola que estão há décadas perseguindo compreender e viver essa mensagem no que se refere ao serviço profético. Nós não começamos a ensinar sobre isso ontem, nem estamos tentando surfar em algum hype da internet. Eu ensino sobre isso muito antes de ter Instagram ou de ser um pregador ou escritor. Eu creio que tenho uma vocação para treinar pessoas, um chamado para cooperar na edificação da Igreja de Cristo. E considerando tudo o que estamos vivendo nesse tempo, eu entendo que treinarmos mais pessoas para ouvir a voz de Deus é algo de extrema urgência. E aqueles que o Senhor nos confiar para ensinar, eu posso garantir, temos nos dedicado a isso com todo temor e zelo. O assunto é sério e nós temos total consciência disso. Hoje temos aqueles que adivinham CPF, RG, telefone, endereço, não porque ouviram do Senhor, e sim porque pesquisaram na internet. No passado, houve homens que transformaram cajados em serpentes, água em sangue e fizeram sinais impressionantes. Daqui a algum tempo, vamos ver outros realizando milagres semelhantes aos que o próprio Jesus fez e dos profetas bíblicos. E eles vão se intitular Cristos e profetas, cumprindo exatamente o que Jesus disse que aconteceria antes da sua vinda, no sermão profético de Mateus 24 e 25.
Mas essas pessoas nunca foram profetas, são apenas lobos disfarçados de cordeiros, assim como Jesus também disse no Sermão do Monte. E muitos estão caindo ou vão cair no engano, hipnotizados pelos seus sinais. Sim, é emocionante ver alguém se levantar de uma cadeira de rodas, mas existem aqueles que fazem isso apenas para depois conduzir essas pessoas à perdição. É maravilhoso receber uma palavra de conhecimento e sentir que Deus está nos vendo. Mas será que aqueles que liberaram a palavra são dignos de confiança? Se olharmos para algumas situações na Bíblia, vamos ver que Deus tem o costume estranho de usar pessoas que ele vai mandar para o inferno. A Bíblia nos alerta sobre vários agentes do engano, que ontem, hoje e no futuro vão continuar promovendo engano e confusão, como falsos cristos e falsos profetas, isso está em Mateus 24, pessoas que fingem ser o Messias ou profetas, o anticristo e o falso profeta, isso está em 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 10, Apocalipse 13. Líderes globais que enganarão nações, espíritos demoníacos, você pode ver isso em Apocalipse 16, demônios operando milagres para enganar os governantes da terra, falsos apóstolos e ministros de Satanás. Você pode ver isso em 2 Coríntios 11. Pessoas que se apresentam como servos de Deus, mas são impostores. Aqueles que fazem milagres sem conhecer a Deus. Jesus é muito claro falando isso no final do Sermão do Monte, em Mateus no capítulo 7. Pessoas que usam o nome de Jesus, mas vivem na prática e na propagação do pecado. Magos e feiticeiros, isso está relatado em Êxodo 7, Atos 8, pessoas que realizam sinais por meio de encantamentos e feitiçaria, pessoas que agem por meio do poder de demônios. E aqui eu reafirmo, o engano existe desde o Éden. O problema não é apenas o engano em si, o problema é o povo de Deus confundir esses falsos agentes com profetas do Senhor. O profético é o resultado de uma amizade íntima com Jesus Cristo. O Senhor disse que não faria coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E Jesus disse que não nos chamaria mais de servos, mas de amigos, justamente porque ele está revelando o seu coração aos seus íntimos. Isso é ser profético. É estar onde ele está, é ver o que ele mostra, é ouvir o que ele fala, é falar somente aquilo que vimos e ouvimos em sua presença. Mas sabemos que o joio está no meio do trigo, os feiticeiros estão no meio dos profetas, os lobos estão no meio dos cordeiros, e não podemos impedir que eles apareçam e tentem contra a vida da igreja, mas podemos aprender a discernir entre o falso e o verdadeiro, a ensinar a outros a enxergarem a movimentação do Senhor. Muitos darão ouvidos à doutrina de Balaão, outros vão se perder fascinados pelos sinais dos enganadores, mas aqueles que tiverem olhos abertos, visão profética e conhecimento das Escrituras, esses não serão enganados. Esses estarão lado a lado com o Senhor, cooperando com o seu plano. E é exatamente por isso que criamos a Escola Profética Ver Online. Antes de prosseguirmos, vocês precisam saber que a aula que assistiremos agora faz parte da nossa plataforma. Por isso eu decidi liberar essa aula, porque dessa maneira você tem a chance de conhecer a plataforma por dentro. Então, ele fala sobre a restauração do serviço profético a partir de uma vida comunitária. Fala de equipes proféticas no Antigo Testamento, equipes proféticas no Novo Testamento, características de uma comunidade profética. Por exemplo, você vai ver muitas pessoas falando nesses dias, profetas são solitários, profetas não têm amizades, eles são isolados. Gente, isso não é uma verdade. Você vai ver nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo, o tempo todo o Senhor levantando pessoas para viver em comunidade e servir a partir dessas comunidades com o dom da profecia. Então a gente fala também sobre o testemunho corporativo, fala sobre humildade, fala sobre o protocolo para servir profeticamente
na vida da igreja, fala sobre o fruto da profecia na comunidade local, basicamente como servir na igreja local e a partir de uma vida comunitária. Então vamos lá, preparados? Então assiste a aula aí. E aí, galera, vocês estão bem? Então, nós estamos aqui para nos aprofundar em mais uma área do profético, e a ideia aqui é falar um pouco sobre o serviço corporativo da profecia. E eu quero iniciar aqui me utilizando de uma passagem que para mim ela é fundamental para a gente entender que tipo de profético o Senhor está pedindo para nós nesses dias. Então eu quero te convidar a abrir 1 Reis no capítulo 19, e vamos partir daqui e olhar um pouco essa jornada de Elias, que a gente pode chamar do dilema de Elias, e qual que é a resposta de Deus para esse dilema que Elias se encontra aqui em 1 Reis 19. Então diz assim o texto, no versículo 1. 1 Reis 19:1 diz: Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem se até amanhã a estas horas eu não houver feito com a tua vida como fizesse a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a sua própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Então, olha só, essa passagem ela é muito emblemática, porque ela vai falar aqui o seguinte, que logo depois de Elias ter orado e fogo caiu do céu e ter matado os profetas de Baal, de Acera, e ter confrontado todo o sistema do falso profético de Jezabel, da feitiçaria, do corromper de toda a instituição profética de Israel no monte, ele sobe, ora, e o sinal da chuva aparece. Então, assim, é uma série de sinais poderosos, é uma série de palavras de Elias que se cumprem. Então, Elias era um homem extremamente poderoso, um homem obediente à voz de Deus, um homem totalmente alinhado com a palavra profética, e de fato, Deus respaldava as suas palavras com sinais poderosos. Então, depois de todas essas coisas, quando Jezabel ficar sabendo de todos esses eventos, ela diz para Elias: eu vou te matar. E aí, no versículo 3, outra versão vai dizer assim: e temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então a grande verdade é que a Bíblia não explica, mas depois de ter orado e fogo e cair do céu, orado e chuva, de fato aparecer, e depois de ter matado todos os falsos profetas, quando aquela mulher ameaça Elias de morte, ele fica com medo e foge. Por que ele tinha medo de Jezabel? Não sei, não está escrito. Por que em um momento ele é tão forte e corajoso e no outro ele quer desistir da vida? A Bíblia não explica. Só sei o seguinte: algo na vida de Jezabel, ou algo nas palavras de Jezabel, foi tipo um gatilho na vida de Elias, que conduziu Elias para um processo depressivo. E ele quer desistir da sua vida. Ele fica com medo e foge.
E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você, se você gosta de rabiscar sua Bíblia, você pode rabiscar essa parte, que isso é muito importante. O medo produziu em Elias uma ação, que foi a fuga. E a fuga produziu uma ação, que foi, ele deixou ali o seu servo. Então havia um homem que era companheiro de Elias no ministério. Havia um homem que servia Elias no ministério. Havia um conservo de Elias. A primeira coisa que Elias faz, quando ele fica com medo e deseja fugir, é se isolar da comunhão daqueles que estavam ao seu lado. Esse trecho, ele é muito importante para a gente entender que tipo de profético o Senhor está pedindo para nós nesses dias. Vou ler o versículo 3 de novo. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então, preste atenção. Primeira característica que nós olhamos aqui acerca de um tipo de restauração que precisamos ter nesses dias, o que se refere ao serviço corporativo da profecia, é um sintoma de alguém que está se desviando da palavra profética, é quando ele se isola. Que por causa das decepções internas, por causa do medo, por causa da pressão, ele se isola da comunhão daqueles que estavam ao seu lado. Esse é o primeiro sinal da depressão espiritual de Elias. Ele abandona a comunhão. E aí no versículo 4, diz que ele mesmo, porém, se foi para o deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Então, vamos recapitular. Elias, um homem poderoso, que ressuscitou mortos, que foi sustentado sobrenaturalmente pelos corvos, aquele que orou e fogo caiu do céu, aquele que dizimou os falsos profetas, aquele que orou e Deus fechou os céus, e depois ele orou e Deus abriu os céus e voltou a chover. Esse homem, ao se sentir pressionado por Jezabel, ele teve medo. E por causa do medo, ele abandonou a comunhão com aqueles que estavam ao seu lado e fugiu para um lugar solitário e pediu para morrer. Ele desistiu da vida, ele desistiu do ministério. E ele disse, Deus, já acabei, pode me matar. Mas, não sei se você sabe, mas Deus, ele é o Senhor da história e ele é o dono da obra da redenção. Logo, todo aquele que é participante ou servo da obra da redenção, ele não decide quando começa, quando para. Quem decide é Deus. Então Deus fala, não, você não vai morrer, Elias. E aí o que acontece é que Deus envia um anjo para sustentar Elias. E Elias retoma a jornada. E o que acontece é que Elias, no versículo 8, diz que ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E aí tem a passagem icônica que Elias ele foge e entra numa caverna. E aí, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, nesses últimos anos eu cansei de ouvir homens e mulheres proféticas falando, não, eu estou na caverna, estou no tempo de caverna. Pessoas que se isolaram da comunhão do corpo, pessoas que não congregam, não participam da vida da igreja. E a desculpa sempre foi, não, eu estou na caverna, eu estou no tempo de caverna, como se isso fosse algo espiritualmente saudável. Mas quando olhamos para o texto, nós vamos ver o seguinte, a última vez que um profeta entrou na caverna,
Deus foi lá dentro para chamar ele para fora. Olha o que diz o versículo 9 desse capítulo, de 1 Reis 19. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: O que você faz aí, Elias? Elias, o que você está fazendo aí? Então, essa é a pergunta do Senhor para muitas pessoas que talvez estão ouvindo esse estudo agora. Pessoas que têm um peso no serviço profético, pessoas que de fato foram impulsionadas pelo Espírito de Cristo para servirem profeticamente e hoje estão totalmente isoladas da comunhão, abraçaram a depressão espiritual, talvez por causa de pressão, de medo, de alguma ferida. Você entrou na caverna do isolamento e a voz do Senhor está perguntando para você hoje: o que você está fazendo aí? Então, no versículo 10, Elias responde: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. Eu fiquei somente eu, e procuram tirar a minha vida. Para começar, que Elias mentiu duas vezes aqui. Primeiro, que ele não fugiu para a caverna por causa que ele era zeloso ou porque os israelitas abandonaram a aliança, não. Ele fugiu porque ele ficou com medo de Jezabel. Primeira mentira. Segunda mentira de Elias é que ele diz que só eu que permaneci fiel, todos abandonaram a tua aliança, todos aqueles abandonaram a voz profética, só eu permaneci. Isso também é mentira, porque ele sabia que Obadias tinha escondido 100 profetas fiéis ao Senhor. Ele sabia. A verdade é que Elias foi para dentro da caverna porque ele estava com medo, estava decepcionado, e isso levou a um estado depressivo que o fez desistir do ministério da sua própria vida. A voz do Senhor entrou naquele lugar escuro e solitário para tirar Elias de lá. Agora mesmo, existe uma voz do Espírito ecoando sobre o Brasil e sobre as nações, chamando vozes proféticas para sair de dentro da caverna. Escuta o que eu vou falar. Caverna é um lugar escuro. Sabe por quê? Porque é um lugar solitário. Todo lugar solitário é escuro. E lugar de profeta não é dentro da caverna. Porque profetas precisam ter visão clara. Profetas são videntes, homens e mulheres de olhos abertos. Lugar de profeta é nos lugares altos, onde a sua visão é ampliada. Lugar de profeta não é na caverna, onde você perde a visão por causa da falta da comunhão. Então o Senhor fala para Elias: sai dessa caverna, Elias. O que você está fazendo aí, Elias? Então no versículo 11, Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Vem para fora. Sai daí, Elias. Aí no versículo 13, o Senhor, na última parte do versículo 13, o Senhor faz a mesma pergunta para Elias. Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Interessante que quando Deus faz a mesma pergunta para você duas vezes, é porque na primeira tu respondeu errado. Então fica a dica aí para os irmãos. Então ele faz a mesma pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias, no versículo 14, responde a mesma coisa que ele já tinha falado. Ele diz: tenham sido zelosos pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada. E eu fiquei sozinho, somente eu, e procuram tirar a minha vida. Então, no versículo 15, o Senhor dá uma ordem para Elias, que é uma instrução para nós nesses dias. E eu quero começar profetizando isso para você agora. Você que está isolado do corpo, você que está longe da comunhão, você que não tem pastor, você que não submete a ninguém, você que não vive a vida da igreja e quer ser uma voz profética apenas de longe como sniper dando tiro. Se você que quer ser uma voz profética isolada da comunhão, apenas falando, jogando palavras ao vento na internet,
Então eu quero que você preste atenção nas palavras de Deus para Elias a partir do versículo 15. Então o Senhor diz: volte pelo caminho por onde veio. Então, primeiro ponto, se arrependa. Sai daí e faz o caminho de volta. Volte pelo caminho por onde veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como um profeta. Segundo ponto. Primeiro ponto, volte para o caminho, pelo caminho de onde veio, se arrependa. Segundo ponto, procure alguém para investir. Procure alguém para estabelecer um legado profético. Invista em filhos espirituais. Invista em discípulos. Continua servindo pessoas. E aí ele continua. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Azael, Eliseu matará todo aquele que escapar à espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Uau! Elias aqui está dizendo, eu estou sozinho, só sobrou eu, só eu estou ouvindo de Deus. Você já ouviu alguém falar isso? Só eu estou vendo. Deus só está todo mundo perdido, a igreja está ruim, a igreja está perdida, a igreja virou um sistema e apenas eu estou vendo. Não é possível que ninguém está vendo o que eu estou vendo, só eu estou ouvindo de Deus, querido. Quando você encontra alguém que diz que só ele está vendo e só ele está ouvindo, está todo mundo errado, essa pessoa já está no engano há muito tempo. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Você só descobre que você está enganado quando você já está no engano. Quando você está indo para um lugar, dirigindo, e você pega uma rua errada, você só vai descobrir que pegou a rua errada depois que tu está nela. Tu já entrou no engano. Aí tu vai ter que dar uma trabalheira, vai ter que voltar e achar o caminho. A única maneira de você evitar o engano é você caminhar na obra de Deus com homens e mulheres que ombreiam com você. Porque quando tem alguém do teu lado e você pega um caminho errado, essa pessoa vai poder olhar para você e falar: ô, Fábio, você errou. Elias está aqui dizendo que só tem ele. Mas o Senhor está dizendo que ainda existe um remanescente que não se dobrou a Baal. Ele diz, ainda existem 7.000 que não se dobraram a Baal, que não se dobraram a Satanás. Elias faz o caminho de volta. Elias continua investindo em legado, continua investindo em pessoas. Elias, procure se unir com o remanescente que ainda está de pé. Então, escuta, se você é alguém que está isolado do corpo, você precisa se arrepender. Se você é alguém que não congrega, você precisa se arrepender. Se você é alguém que trabalha sozinho, você precisa se arrepender. Arrependa-se e faça o caminho de volta. Ah, mas você não sabe o que eu sofri na igreja. Você não sabe as coisas que eu passei. Eu não sei, você também não sabe o que eu passei. Tá tudo bem. Mas preste atenção. Sempre Deus está trabalhando com remanescente na história. Sempre existe um remanescente. Sempre. Saia do lugar do engano. Sai do lugar da escuridão. Sai do lugar do isolamento. Invista na vida de discípulos, invista na vida de pessoas, trabalhe por um legado profético. Romanos 9, 27 vai nos mostrar o seguinte, que Deus sempre está trabalhando com um remanescente que está buscando a visão profética. Depois você
vai ler lá Romanos 9, 27. Em Romanos 11, 5, Paulo vai dizer o seguinte: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Porque estavam acusando dos judeus terem se desviado, abandonado a fé, e Paulo está dizendo que não, que Deus não acabou com Israel, porque ainda existe um remanescente segundo a eleição da graça. Escuta, a prioridade de Deus nesses dias não é levantar vozes proféticas. A prioridade de Deus nesses dias é levantar comunidades proféticas. Na primeira vinda, Deus levantou uma voz profética para preparar o caminho do Senhor, João Batista. Mas agora o Senhor está levantando uma companhia global que vai preparar o caminho do Senhor. Uma comunidade profética de todas as etnias da terra que vai preparar o caminho do Senhor. E se você não aprender a trabalhar em equipe, e se você não aprender a trabalhar em comunhão com os remanescentes do Senhor nesses dias, é muito provável que você vai entrar em engano no fim dos tempos. E eu quero ler o último versículo para a gente terminar. Uma instrução do escritor de Hebreus acerca dos dias que precedem o dia do Senhor. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Não deixem de congregar, como é de costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Encorajar uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está próximo. Por isso nós precisamos nos concentrar, nos esforçar em encorajar uns aos outros. Porque todo aquele que abandonar a comunhão dos santos, muito provavelmente vai ser enganado no tempo do fim. Saia da caverna, se arrependa, busque os remanescentes do Senhor nesses dias, invista em legado, porque a companhia profética do Senhor está se levantando nas nações. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, nesse estudo, o serviço corporativo da profecia. E aí, o que vocês acharam da aula? Então eu quero lembrar vocês o seguinte: as inscrições para a Escola Profética Ver Online já estão abertas e você pode fazer como os demais irmãos e tomar a decisão de estar conosco. Então clique no link que está no chat e faça parte disso. Então eu vou pedir à minha equipe para colocar o link aí para que você não perca tempo. Bom, e se existe um assunto onde o erro custa caro, é o ministério profético. Quantas pessoas você conhece que se afastaram da igreja por causa de um escândalo no movimento profético ou no mundo pentecostal carismático? Quantas pessoas hoje duvidam da obra genuína do Espírito Santo por não terem recebido um ensinamento sólido? Quantos já confundiram a voz de Deus com voz do engano e tomaram decisões que acabaram com as suas vidas? O custo do erro é alto. E a única forma de não cair nessa armadilha é ter discernimento. Não estamos falando de uma teoria distante. Estamos falando da sua vida, da sua fé, do seu chamado, da sua vocação. A Escola Profética V foi criada como um ambiente de ensino para auxiliar a igreja no discernimento entre o verdadeiro e o falso, ajudando aqueles que desejam caminhar com segurança e compartilhar esse aprendizado. E para isso reunimos anos de experiência, estudo e prática ministerial, organizando todo esse conhecimento de forma clara, estruturada e acessível. Crescer nesse entendimento pode levar tempo, especialmente sem um direcionamento claro. Nosso objetivo na Escola V é tornar esse processo mais acessível, reunindo ensinamentos fundamentados na palavra e na experiência ministerial. Se você buscasse o conhecimento que nós estamos oferecendo aqui por meio da instrução da Escola V, participando de seminários, escolas e conferências presenciais, certamente você teria um custo maior do que esse que nós estamos apresentando aqui. Bom, aqui você tem a oportunidade de acessar esse conhecimento de forma online, com suporte, direção e clareza.
Você vai ter acesso a um caminho claro, direto, estruturado, sem precisar fazer fragmentos de informação soltos por aí. Você vai aprender com professores que vivem essa realidade e ensinam com temor e responsabilidade. Você vai ser parte de uma comunidade que busca o profético genuíno, sem exageros e sem distorções. O valor dessa oportunidade está tanto no conteúdo que oferecemos, quanto no direcionamento que ele pode trazer para a sua caminhada no serviço profético. Nosso objetivo é que esse conhecimento ajude você a desenvolver discernimento e a caminhar com mais segurança no que Deus está edificando nesses dias. Se entender e viver o profético de forma correta faz sentido para você, então eu quero convidar você a fazer a sua inscrição na Escola Profética V Online. As inscrições já estão abertas, então clica no link que está sendo enviado no chat e faça a sua inscrição agora mesmo. Olha só, eu quero aproveitar agora os próximos minutos para responder algumas dúvidas comuns que eu recebo aqui nas minhas mídias sociais. Então vamos lá. Primeiro aqui, eu já vi muita gente que diz ouvir Deus, mas no fim só estão ouvindo a própria mente. A Escola V ajuda a discernir isso? Sim. Um dos focos da nossa escola é ensinar as pessoas a se relacionar com a voz de Deus por meio da fundamentação da Escritura. Então, essa é a base da escola. São pessoas que estão diante do Senhor, se relacionam com a sua presença para desenvolver a amizade, intimidade com o Senhor. Por quê? Porque Deus tem o prazer de revelar os seus pensamentos e os caminhos do seu coração com aquele que Ele ama. Então esse é um dos focos da escola, ensinar você a se relacionar com a voz de Deus. Um outro comentário que eu recebo bastante aqui é: eu já fui enganado antes e não sei como confiar que agora será diferente. Nós também trabalhamos na escola com instrução para ferramentar você para discernir o que é uma seita evangélica, o que é um falso irmão, o que é um falso profeta e o que é um falso evangelho. Tudo isso por meio de uma investigação sólida da profecia bíblica e do desenvolvimento de discernimento espiritual. Então, o nosso foco é nos utilizar da profecia e da obra do Espírito em nós, da sujeição da liderança do Espírito, para buscar clareza e discernimento para não ser enganado. Então, a escola também toca nesse assunto. Outra pergunta que citam muito é, os dons espirituais não cessaram? O que vocês têm a dizer sobre isso? Então, deixa eu me dizer algo. A nossa maneira de ler a profecia bíblica, a nossa maneira de olhar para a Escritura, nos leva a crer que os dons espirituais são ferramentas que o Espírito dá a todo aquele que se torna participante da grande comissão. Assim como nós lemos em Atos 1:8, o poder de Deus é derramado sobre os santos para que eles possam se tornar testemunhas até os confins da terra. Então, é o seguinte, a lógica é simples. Enquanto a grande comissão ainda estiver no seu curso, enquanto o testemunho do Evangelho do Reino ainda for necessário até que ele alcance todas as etnias da terra, nós cremos que os dons do Espírito Santo estarão ativos na vida da igreja, empoderando os santos para serem essas testemunhas. Eu não encontro nenhum versículo na Bíblia que diz que os dons cessariam quando o cânon bíblico fosse encerrado. Esse versículo não existe, nós não cremos nisso. E nós não cremos nisso não apenas por causa da nossa experiência, mas também por causa da nossa leitura das Escrituras. Então vamos lá. Outra pergunta. Deus parou de falar nos dias de hoje? É lógico que não. Em Apocalipse vai dizer que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Então, não sei se você já foi numa praia e parou lá e ficou sentado olhando o som das águas. Eu já, porque eu morava no Rio de Janeiro e nasci em Santa Catarina. Então, a minha experiência com praia é extensa. Se você sentar diante das águas, você vai ver o seguinte. Em alguns momentos, o som das águas é barulhento, né? É forte. Em outros momentos é suave, bem suave.
Mas a maior característica do som das águas é que ele é constante. O som das águas nunca para. Assim é a voz do Senhor. A voz do Senhor está sempre em movimento, ela sempre está repousando sobre a criação. A questão não é se ele está falando ou não, a questão é se nós estamos parando para ouvir ou não. E mais uma vez, o fato de termos a Bíblia, que é a expressão mais exata da voz de Deus, que é a palavra de Deus, que é a palavra profética, não significa que o Senhor parou de falar. Muito pelo contrário. Todos aqueles que se relacionam com a Escritura continuam ouvindo a voz de Deus e podem e devem se relacionar com essa voz diariamente, mesmo que a Bíblia seja o fundamento para a relação com essa voz. Próxima pergunta, vamos lá. Na verdade é um comentário aqui. Fábio, eu já tentei buscar o profético antes e só me frustrei. O que você pode falar sobre isso? Eu quero te encorajar a se unir conosco e se unir a pessoas experientes que já erraram muito para que nós possamos buscar o serviço profético de forma madura e não experimental. Esse é o problema. Muitas pessoas se decepcionaram com o mover profético porque a sua experiência com o profético era baseada nas experiências de homens e não nas escrituras. Nós cremos que a palavra profética é a profecia mais segura e ela precisa ser um meio balizador para que nós possamos viver essas experiências. Então, eu quero te convidar a se unir a nós e vou te falar, mais do que ensinar aquilo que é correto, nós também sabemos ensinar tudo que não deve ser feito. E um dos objetivos da escola, como eu já disse em outros momentos, é criar um chão macio para cair, um lugar seguro para que você possa aprender, se desenvolver e praticar os dons proféticos, o serviço profético. Outra pergunta que recebo muito aqui. A escola ensina a lidar com a igreja que não incentiva os dons e o profético? Essa pergunta é muito forte, mas vamos lá. Vou tentar responder de forma mais ética possível. Não é o ambiente que você está que deve modelar sua crença, é a Escritura que deve modelar sua crença. Então, a escola quer te ensinar a se desenvolver nos dons proféticos para que, mesmo que o ambiente que você está não creia na atividade do poder do Espírito, agindo por meio dos dons, você possa ser um canal nesse lugar para que Deus possa falar e operar poderosamente por meio dos dons proféticos. Pegou aí? É tenso, mas é fato. Deus pode te usar para mudar ambientes, Deus pode te usar para confrontar ambientes, e o fato de Deus te usar pode fazer com que ambientes te expulsem desse lugar. Mas o importante é você ser fiel àquilo que está escrito nesse livro e ser fiel como um cooperador da missão de Deus por meio do poder do Espírito Santo. Um comentário aqui. Eu já me inscrevi em outros cursos e não consegui acompanhar. Tenho medo de me inscrever e não conseguir seguir. Bom, o meu conselho para você é o seguinte. Um dos maiores benefícios de uma escola online é você ter uma plataforma que está disponível para você a qualquer momento, onde você pode escolher o horário mais adequado, o lugar mais propício para você estudar. No desenvolvimento de uma vida espiritual, uma das coisas mais importantes é a perseverança. Então, perseverar é mais importante que a intensidade. Então, guardou isso aí? A perseverança é mais importante que a intensidade. O que te dá autoridade na jornada não é intensidade. Não são momentos intensos, mas é perseverar em se desenvolver, em buscar conhecer o Senhor. Então, baseado nesse princípio, é o seguinte, a escola é online, é uma plataforma flexível, você escolhe o seu horário e você tem 12 meses para acompanhar. Então, não tem por que você não conseguir se desenvolver. O que você precisa vai ser perseverança e disciplina. Então, você não precisa sair correndo e fazer tudo a toque de caixa. O que você precisa é disciplina e perseverança. E eu creio que você pode e você consegue.
Beleza? É isso aí, essa é a resposta. Bom, e por fim, se você quer aprender a discernir a voz de Deus sem cair em enganos, se você quer restaurar a sua comunhão com Deus, se você quer fazer parte de uma comunidade profética comprometida com a verdade, então sim, essa escola é para você. Bom, e agora o que você precisa é decidir se inscrever e participar conosco. E outra coisa, eu entendo que investir no seu crescimento espiritual, no seu chamado profético, pode ser uma grande decisão. E eu quero que você tome essa decisão com total segurança. Por isso oferecemos uma garantia incondicional de 7 dias. Isso significa que você pode se inscrever hoje, entrar na Escola Ver Online, acessar os conteúdos, participar das aulas e sentir na prática se esse treinamento é para você ou não. Se dentro desse período você sentir que a escola não é o que você esperava, basta cancelar sua matrícula que vamos devolver 100% do seu investimento sem burocracia e sem perguntas, beleza? Bom, e eu quero terminar aqui te agradecendo por estar conosco nessa aula inaugural, te agradecer por nos acompanhar, te agradecer por gastar esse tempo para que juntos possamos olhar as Escrituras, pensar nesse momento que a igreja está vivendo, pensar acerca do que a Bíblia fala sobre a prioridade de Jesus para esses dias, qual é o cenário da igreja, qual é o futuro da igreja, quais são as promessas de Jesus para a igreja e como podemos participar daquilo que Deus está fazendo. Eu creio profundamente que esse projeto da escola online vai abençoar muitas pessoas. Eu creio profundamente que por meio dessa plataforma muitas pessoas vão ser inspiradas, treinadas, habilitadas, pessoas vão ser ferramentadas para servir em suas comunidades locais, pessoas vão ser ferramentadas para se envolver na missão de Deus, pessoas que estão em missão, pessoas que estão em outras nações, que não têm acesso aos conteúdos que temos aqui no Brasil, brasileiros que foram enviados para lugares que estão aí na ponta de lança, em lugares muitas vezes até bem difíceis e delicados, vão ter acesso a esse material. Então eu estou empolgado, eu estou muito feliz e toda essa galera que está envolvida aqui com a escola está comprometida por gastar a sua vida para habilitar um povo preparado para o Senhor, habilitar pessoas para que elas estejam prontas para a descida do reino do Messias para a terra. Beleza? E não se esqueça, o link aqui está no chat, se inscreva e vou pedir uma última coisa. Pega esse link aqui, pega o link dessa aula também e manda para todas as pessoas que você conhece que anseiam por viver essa realidade espiritual. Todas as pessoas que se identificam com o ministério profético, todas as pessoas que se identificam com a mensagem do fim dos tempos, com essa realidade na missão de Deus, nos ajude a divulgar essa escola, beleza? É isso. E não se esqueça, nos vemos dentro da Escola Ver Online. Um grande abraço.